Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje estamos aqui de volta com mais um vídeo de distribuição de probabilidade. Você já ouviu falar na distribuição de Poisson? Vamos ver do que se trata, vamos ver um exemplo, vamos lá? Pessoal, temos aqui nosso tema de aula, distribuição de Poisson. Então vamos ver aqui de que se trata esse modelo, né? Quando que vocês podem usar ou não, quando podemos usá-lo ou não. Então aqui, primeiramente, é importante destacar que nesse cenário, né, da distribuição, do uso da distribuição do Poisson, a gente está falando de uma variável aleatória discreta, né, ou seja, só nos interessa números inteiros. Não vamos ter aí os decimais. Vocês vão perceber pelos exemplos, pelas situações, problemas que vou mencionar como exemplo a seguir, né? Então, e aqui a gente tem uma variável aleatória que ela designa, né, o número de sucessos que ocorrem durante um dado intervalo de tempo ou uma região especificada. Então, a gente também tem essa característica em um intervalo de tempo ou de região especificada. Eu vou trazer alguns exemplos também na sequência. Essa é a nossa fórmula, né? Probabilidade, função probabilidade, né? Você tem o E número de Euler, vou também já mostrar para vocês qual que é, elevado a menos lambda aqui, que é o valor esperado, ou o valor médio. De novo aqui lambda, que é o valor esperado, ou valor médio. O x aqui é justamente essa variável aleatória que a gente está buscando, né? é, que ela é discreta, representa um valor inteiro, e de novo aparece aqui embaixo, só que com fatorial, tá? Então vamos ver aqui quais situações, primeiro, para você saber quando que você pode usar esse modelo. Então, quando você olha aqui, algumas situações, né, de intervalos, por exemplo, se você está analisando aqui, por exemplo, estão interessados em aplicações que incluem algumas, como, por exemplo, o estudo de acidentes com veículos, clientes chegando a um caixa de supermercado no intervalo de tempo, carros chegando a um posto de gasolina, usuários de computador ligados à internet, número de defeitos por metro em determinado tecido, etc. Tem muitas possibilidades, mas sempre um intervalo. Nesse intervalo, você, a partir desse intervalo que você já tem aí, qual que é, né, o contexto de interesse, você tem que ter uma independência entre os intervalos, né? Quer dizer, um intervalo vai ser independente do outro, e você precisa ter o valor médio dentro daquele intervalo ou valor esperado. Então, a distribuição de Poisson, ela tem ocorrências em intervalos especificados. O x vai ser uma variável discreta dentro desse intervalo, né? Que será um número inteiro, então. E como a gente viu ali em cima, pode ser tempo, distância, área, volume ou qualquer outra situação que se encaixe, né, de forma análoga. Então vamos ver aqui a fórmula. Ó, a mesma fórmula da tela anterior, o f de x ou a função probabilidade. Esse mi na outra fórmula lá estava o lambda, mas não tem problema. O x é só a variável e o e aqui é o número de Euler, o menos mi que na outra tela estava como lambda. Alguns autores usam lambda, outros usam o mi, como nós estamos aqui mostrando, mas não tem problema. O importante é que vocês tenham, né, conhecimento das características da fórmula, onde você tem sempre essa estrutura, aqui o valor esperado e aqui elevado a menos o valor esperado. E o x que aparece aqui no expoente, né, do valor esperado, ele aparece embaixo como fatorial, o número de Euler, esse número já definido. Então, a gente tem aqui, ó, o valor esperado que poderia ser representado pelo lambda, como estava na tela anterior, e a função probabilidade de x ocorrências no intervalo. Então, aqui, para começar, a gente traz para vocês uma situação problema de uma rodovia que foi recapeada, e aí a ideia é estudar os defeitos, né? Vamos supor que a probabilidade de um defeito, né, seja a mesma em dois intervalos quaisquer, de igual extensão na rodovia, mas que a ocorrência ou não, né, ela seja independente. Então são independentes, mas tem já um estudo que mostra qual que seria a ocorrência dentro de uma determinada extensão ou intervalo. Então aqui qual que é essa característica, né? Vamos ver aqui que a gente vai ter essa informação para fazer o cálculo, tá? Os intervalos são independentes. É um estudo sobre os defeitos, né? Depois do recapeamento, quando já passou um mês. Então, aqui, ó, supondo uma taxa média de dois defeitos por quilômetro, então essa é a taxa média, o valor esperado.
um mês depois do recapeamento. Vamos determinar, aqui o primeiro problema que nós vamos ter é determinar a probabilidade de não haver nenhum defeito em 3 quilômetros, né? Um trecho de 3 quilômetros. Então, nós estamos interessados no intervalo com qual extensão? Ó, 3 quilômetros. Então, aquele valor esperado que era 2, nós multiplicamos por 3, porque são 3 quilômetros, e são 6 defeitos esperados. Então, aquele valor esperado, o valor médio, ele sobe para 6. Se nós fizéssemos um estudo em 1 quilômetro para outros detalhes e não mudássemos ali o intervalo, né, porque da taxa do valor original é 2 defeitos por quilômetro, nós não teríamos que multiplicar. Vou mostrar depois um outro exemplo que não vai precisar multiplicar, mas aqui já precisou multiplicar, então o valor esperado é 6, e ele veio dessa taxa média de defeitos, 2 defeitos por quilômetros, que multiplicamos por 3 porque eram 3 quilômetros. E aí aqui a gente tem, né, na nossa fórmula, né, você tem aqui, ó, a função probabilidade, aqui o μ, que é o valor esperado ou médio, elevado a x, nós estamos estudando aí a possibilidade de ter zero defeito, então x vai ser zero. Número de Euler, 271,828, é um número já fixo, vocês sempre vão usar ele, elevado a menos valor esperado, que aqui são 6, né? No valor esperado, 6 defeitos, né? Ali nos 3 quilômetros de extensão, dividido aqui pelo zero fatorial. Então, zero fatorial é sempre 1, o 6 elevado a zero, que terminou gerando o próprio 1, o número de Euler elevado a menos 6, eu vou mostrar para vocês aqui como que foi feito o cálculo, né, para chegar nessa informação final. Multiplicar por 1 ou dividir por 1 não mudou nada o valor, então, na verdade, o resultado vai vir dessa potência. Se fossem outros cenários com outros números, vocês teriam que multiplicar, tá? Então, aqui eu vou mostrar na calculadora para vocês. Deixa eu já voltar aqui. É, só um instante. Eu vou trazer a calculadora e aí a gente... Então, aqui, pessoal, a gente vai usar a calculadora científica no próprio computador, ó, letra E de Euler, tá vendo aqui, ó, o mesmo número 271,828, só que aqui tá com mais casas, né, porque ele tem infinitas casas. Elevado, ó, x elevado a y, né, como aqui é negativo, elevado a menos 6, eu vou colocar parênteses, vai ficar, abre parênteses, menos 6 fecha parênteses. Nós teremos, então, ó, 0,0024778 infinitas casas aqui, no, ou quantas, né, são possíveis aqui na tela da calculadora, mas deu uma dízima, né, então tem infinitas casas. Arredondando com esses 4, ó, deu 0,0024, que o próximo seria 7, sobe para 5, que é justamente o que a gente tem aqui no slide 0,0025. Então, nós fechamos aqui o resultado. A probabilidade de zero defeito é exatamente essa, né? Nós fizemos o estudo com a ajuda do valor médio, né? Que nós tínhamos 2 defeitos por quilômetro, mas como era um estudo num trecho de 6 quilômetros, o valor de 3 quilômetros, melhor dizendo, então o valor esperado era de 6 quilômetros, 6 defeitos naqueles 3 quilômetros. Por isso que aqui o valor esperado ficou 6, que ele se repete, ele aparece 2 vezes na fórmula, o valor esperado. E também ele se repete na fórmula aqui a quantidade que você está estudando, no caso zero defeito, ó, 0 elevado a zero que deu 1 aqui, né, e zero fatorial que também deu 1. E aqui nós fechamos, né, a probabilidade de zero defeito. Se eu quisesse a probabilidade de ter pelo menos um defeito, também seria muito simples, porque eu nem precisaria fazer um novo cálculo. Se aqui a probabilidade de zero defeito, eu poderia pegar o 1, que é o 100%, tirar o que a gente encontrou naquele cálculo agora, ó, o mesmo cálculo que era 0,0025, a diferença seria 0,9975, seria a probabilidade de pelo menos um defeito, que seria um defeito ou mais. Eu volto brevemente com mais exemplos para a gente voltar a esclarecer outros detalhes aí da distribuição de Poisson. Ótimos estudos e até a próxima.